O Renato Gaúcho testou um esquema com 3 volantes para o Vasco encarar o Palmeiras na quinta-feira. Mas você sabe quais são os benefícios e os pontos negativos desse esquema? Além do 4-3-3, saiu na imprensa que o Renato Gaúcho testou um esquema no 4-2-3-1, que é o tradicional que o Vasco tem usado, inclusive com o Fernando Diniz. A gente vai analisar bastante isso e a gente vai ter hoje o auxílio dessa pranchetinha aqui, lembrando o meu parceiro Jean Faísca do Atenção Vascaínos, ele que usa bastante, para a gente conseguir analisar, explicar um pouco mais como funciona o esquema 4-3-3, os pontos positivos, o que atrapalha também esse esquema e como o Vasco deve se encaixar, deve se portar em campo dessa maneira. Mas antes eu quero pedir para você que está assistindo se inscrever no canal, sua inscrição é muito importante, não se esquece de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e claro, clicar no primeiro link aqui que está aparecendo para você adquirir o mini-book Fases do Jogo, onde eu te explico de maneira simples, direta e objetiva como você analisa os principais aspectos do jogo, a organização defensiva, ofensiva, as transições e muito mais com vídeos, análises e um conteúdo bem interativo com valor super especial, então é só clicar aqui nesse link. Mas vamos falar sobre o vídeo. O Renato Gaúcho chegou ao Vasco com uma missão de realmente trazer mais equilíbrio a uma equipe que sofre gol a praticamente todos os jogos desde o ano passado. Segundo o Globoesporte.com, no treino ele vem testando 2 formações, o 4-3-3 e o 4-2-3-1. 4-3-3, o Renato opta por 3 volantes. Essa foi a informação que foi divulgada, e o 4-2-3-1 com 2 pontas abertas. O objetivo dele, então, é criar mais solidez defensiva em todas as fases do jogo. O Vasco, com o Fernando Diniz, fazia uma marcação-pressão muito alta, mas com uma distância muito grande entre o ataque, que não conseguia exercer essa pressão bem coordenada, com a última linha que muitas vezes jogava afundada, e nos momentos que jogava adiantada, como deveria, cedia espaço nas costas, né? Eu vou mostrar aqui, já está aqui configurado o 4-3-3, mas eu vou mostrar como o Vasco, na verdade, fazia essa pressão, né? Supondo que a bola estivesse aqui, vamos usar isso aqui como se fosse a bola, né? Supondo que a bola estivesse aqui, o Vasco fazia uma pressão que não era tão forte nos jogadores de defesa, na última linha, e aí o ataque vinha subindo, mas sempre tinha ou superioridade numérica do adversário aqui, e muitas vezes, como o Paulo Henrique subia, como o Piton subia, ficava essa configuração aqui, né? Um espaço no meio de campo entre o bloco de cima e o outro bloco, quando na verdade deveria estar muito mais agrupado aqui, né? Muitas vezes descendo os laterais, enfim. E quando você faz essa pressão, tem que ser uma pressão forte. Você não pode permitir que essa bola descoberta viesse aqui e ocupasse os espaços, né? O grande problema que tinha, por exemplo, era isso aqui. O Vasco espetava o Piton por dentro, os volantes jogavam por dentro, os meios também, e o Paulo Henrique era o cara mais espetado, né? E aí esse era o buraco que existia, sempre essa faixa do campo entre o lateral direito e o zagueiro pela direita, né? Só que aí então o Renato Gaúcho viu uma forma, na minha visão, de tentar melhorar e potencializar um pouco essas coberturas. E saiu aí na imprensa de que o Renato Gaúcho optou por um 4-3-3 com o Hugo Moura, o Barros, Thiago Mendes e o Tietê sendo titular. Só que não apenas isso o Renato optou, eu vou colocar aqui para a gente se organizar como o Renato Gaúcho pensa esse time do Vasco para essa estreia dele contra o Palmeiras, né? Que vai ser uma estreia muito difícil. O Renato, ele opta por uma trinca aqui no meio, só que a grande diferença em relação ao time do Diniz é que ele vai querer fazer, na minha visão, uma saída com 4, os laterais um pouco mais abaixo. Ele vai abrir esse corredor para o Piton e também para o Paulo Henrique. E o que saiu na imprensa é de que ele quer o Andrés Gomes jogando por dentro, como segundo atacante, né? Seria mais ou menos essa configuração. E como que o Vasco, então, ia ter esse meio? Eu imagino que aqui na esquerda, né, que está contrário para vocês, será o Thiago Mendes, tendo um pouco mais de liberdade para chegar nessa fase do jogo, ele que com o Diniz vem muito mais buscando bola aqui atrás, o Barros ou o Hugo Moura como primeiro homem, e na direita o Tietê dando um pouco mais de liberdade, né, de opção para o Paulo Henrique, que vai ter essa obrigação de subir o corredor. Mas um outro ponto extremamente importante é como o Rojas deve ser esse camisa 10, né? O Vasco muitas vezes vai se formar no losango, um 4-3-1-2, com o David, que parece que vai ser o atacante, tendo mais liberdade para flutuar de um lado para o outro, e o Andrés Gomes também ajudando o Piton quando subir da esquerda para a direita. A diferença é que no 4-2-3-1 o Andrés ficava muito mais no jogo posicional aqui,
tendo esse mano a mano nesse setor do campo. Mas eu imagino que o Renato quer que o Rojas caia mais por dentro e que o Andrés, na verdade, já parta daqui para a área, que pise muito mais a área, que faça esse facão, que dê profundidade à equipe e que o David também aqui seja um pouco mais de movimentação do que o Brenner, né? Então, eu imagino que defensivamente esse 4-3-3 pode ajudar nas coberturas. A gente vê aqui que o Thiago Mendes pode fazer cobertura do Piton. Muitas vezes o Tietchan vai ajudar o Paulo Henrique. São laterais que vão ter essa obrigação necessária de subir, já que o ponta vai estar por dentro e o Rojas também. E o Vasco vai ter, então, uma transição defensiva, ao meu modo de ver, muito mais agrupada. Ele vai querer que os meios flutuem juntos, que ocupem a maior parte do campo, seja pela esquerda, por dentro e pelo corredor. E quem já não viu outro vídeo que eu fiz sobre o Renato, ele gosta, sim, de ter meias que saibam jogar e que também marquem muito. Essa é uma opção que o Renato tem de um técnico que não é apegado a apenas um modelo de jogo. Renato Gaúcho é um técnico que gosta de jogar com o que ele tem. Ele sabe adaptar as equipes com o que ele tem. No Fluminense, ele jogou no 6-3-1 no Mundial, mas jogava no 4-2-3-1. No Grêmio, já jogou de 3-4-3, inclusive com o Cuiabano por dentro. Vou fazer um vídeo sobre isso. E agora ele vê uma possibilidade do Vasco ter um pouco mais de organização, ser um time mais equilibrado no 4-3-3. Não é um modelo que me agrada, eu vou dizer já por quê, porque eu gosto desse ponto aqui para ter o mano a mano. Mas eu entendo que o Vasco é uma equipe sem profundidade, que marca mal, tanto na frente como no último terço, e que precisa corrigir de trás para frente. Quero ver uma equipe melhor nas bolas paradas, defensivas também, mas acima de tudo nas transições. E o Renato está vendo essa como a opção. No 4-2-3-1 seria, como eu disse, uma equipe um pouco mais parecida com o que o Diniz joga, com meia por dentro, 2 pontos, talvez o Nuno pela direita, mas nesse momento o Renato Gaúcho enxergou o 4-3-3 e eu acho que ele vai entrar assim contra o Palmeiras para tentar gerar superioridade no meio e organizar essas transições como forma de jogo. Tanto o Tietchan como o Thiago Mendes sabem jogar. Agora, eu entraria com o Barros no lugar do Hugo Moura. Não acho que o Hugo Moura seria esse jogador por dentro. Mas, claro, a gente só vai ver isso quando os jogadores entrarem em campo. Essa é apenas uma análise com a minha prancheta. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acham que vai dar certo esse modelo? Renato Gaúcho está corrigindo de trás para frente, como deve ser? É muito importante o seu comentário. A gente está ansioso para ver essa estreia do Renato Gaúcho. E, claro, você vai conferir todas as análises depois da estreia aqui no perfil e em outras redes sociais. Pedir para você que ainda não é inscrito se inscrever, deixar aquele like, é muito importante o like, que é fundamental para o nosso crescimento. Compartilhar esse vídeo nos grupos de Telegram, Facebook, de WhatsApp e, muito importante, clicar no primeiro link aqui embaixo. Garanta o mini e-book Faz o Jogo. Eu te garanto, sendo redundante, que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo. Esse aqui é o Tática Vascaína. Eu sou o João Pedro Fará e eu mudo a sua forma de ver o Vasco jogar.